Nesta noite gostaria de falar neste culto de ceia. Deus abençoe a cada um pela presença, nossos irmãos através da internet, que nos dão um privilégio de estar juntamente conosco na audiência invisível, E vamos falar nesta noite sobre o poder escondido. Amém? Tem um poder que ele é escondido e ele está dentro do crente. Ele é um poder escondido, diz o irmão Brana. O crente, ele tem um poder. E este poder, muitas vezes, o irmão Brana diz que um dos maiores poderes que o crente tem é a oração. Por isso que o crente, diz o irmão Brana, ele lê a Bíblia e ora todos os dias. Não por um hábito, não por um costume, mas pelo amor que ele tem para com a palavra de Deus, pelo desejo que ele tem para com a palavra de Deus. Um filho, ele fala com seu pai todo dia. E ele ouve o seu pai todo dia através da leitura da palavra de Deus. Então, por isso que o crente, o cristão, ele nunca deixa de orar. Certo, meus irmãos? Sempre temos que estarmos em constante oração. O irmão Brana nos ensinou que o irmão Brana, ele saía para o mato para poder estar na presença do Senhor, e muitas das vezes ele entrava naquela caverna lá, onde ele ficava semanas ali, e para que ele pudesse estar na presença de Deus em oração. Ele buscava a Deus em oração, profeta, certo? E ele deu um exemplo para nós, para que nós possamos também estarmos na presença de Deus, seja no meio do mato, seja no quarto, em secreto, seja na casa de oração, possamos sempre estar em comunhão com Deus. E o irmão Brana, que ficava a semana inteira orando no meio do mato, buscando a Deus, dia e noite, ali, sozinho, no meio da natureza. Depois, quando ele ia pregar, ele falava: Pai, me perdoa por roubar o seu tempo. Então, nós, como estamos nós, Estamos também roubando o tempo do Senhor? Será que nós oramos o tanto que o irmão Brana orava? Acho que não, irmãos? Porque o profeta, ele tinha uma dedicação tremenda. Mas que possamos ter também, cada um de nós, Deus trata com indivíduos, certo? E cada um de nós temos que ter o seu momento em particular, em oração, em espírito. Paulo diz que nós oramos em espírito, e isto é o dia inteiro. Você está na presença de Deus, a mulher está fazendo os serviços domésticos e orando. Certo? A irmã Meda, meus irmãos, a irmã Meda, ela queria servir a Deus. Ela via as esposas dos outros ministros, sendo apresentadas na frente. É a esposa do pastor tal, ela é uma senhora do círculo de oração, ela é da associação, ajuda nisso, ajuda naquilo. E a irmã Meda nunca gostou de se aparecer na frente. Ela ficava sempre no meio do povo ali, e ela não gostava muito de se aparecer, só que ela se sentia inferior, a irmã Meda, porque as esposas dos outros pastores sempre estavam ao lado ali, ajudando de alguma forma, e ela tinha até vergonha de estar no púlpito junto com o irmão Brana ali, para ser apresentada como a esposa do profeta. Mas ela tinha um desejo de servir a Deus. E como que ela poderia servir a Deus? E ela buscou a Deus em oração. E Deus deu a resposta para ela. Talvez não é a resposta que muitas irmãs gostariam de ter. Hoje, no mundo que nós vivemos, que as mulheres elas querem aparecer, as mulheres elas querem se apresentar. Por isso que hoje é um tempo de Laodiceia, domínio feminino. E os irmãos veem que hoje as mulheres elas são pastoras, são pregadoras, são diaconisas, e tudo contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus
proíbe a mulher de ensinar a palavra de Deus, certo? 1 Timóteo 2, 8 a 15, que a mulher aprenda em silêncio. Então, não permito, Paulo disse, não permito, porém, que a mulher ensine, pregue, nem use de autoridade sobre seu marido. Né? Mulher quer usar de autoridade, quer dizer, quer mandar, né? Nem use de autoridade sobre o seu marido. Então, é um ensinamento que Paulo ensinou, que poucas mulheres, somente as verdadeiras cristãs, hoje seguem estes ensinamentos. Né? Mas, voltando à irmã Meda, meus irmãos, Senhor, como posso servir, né? Como eu posso ajudar o meu esposo, o profeta, no seu ministério? Como posso, né? Mas, o que ela sabia fazer? Ela sabia passar roupa. Ela sabe. Qual mulher gosta de passar roupa, meu irmão? A irmã Meda. A esposa do profeta, né? Ela gostava de passar roupa. Ela era o que ela sabia fazer de melhor. Ela não tinha outro dom, né? Ela não gostava de aparecer. Ela não gostava de ser nenhum título importante. Mas ela falou: eu sei passar roupa, Senhor. Como que o Senhor pode me usar passando roupas? Como que o Senhor pode abençoar os irmãos passando roupas? Tá vendo, meus irmãos? Passar roupa é uma benção, né? Lavar roupa é uma benção, né? Amém, irmãs? Ah, difícil sair um amém, né? A gente entende, não é fácil realmente, né? Mas então, o que a irmã Meda teve? A direção de Deus. Cada peça de roupa que ela passava, quando ela pegava uma camisa do profeta, do irmão Brana, enquanto ela estava ali passando aquela roupa, a camisa do profeta, ela estava orando pelo seu esposo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Está no testemunho da família do irmão Brana. Tem o livro, né? Lá na igreja nós temos. Depois, se as irmãs quiserem pegar para ler, é o testemunho que a irmã Meda conta. Né? Então ela pegava ali a camisa do Billy Paul para passar. Enquanto ela passava, Senhor, abençoa este jovem rapaz, o José e a Sara, a Rebeca. Então todos os dias, meus irmãos, ela passava a roupa e ela orava por sua família. Né? Então, toda a família era abençoada daquela forma que Deus estava usando a esposa de um profeta, meu irmão. E hoje, muitas vezes, esposas, pastor, quer ser alguma coisa. Não quer nem saber de limpar a casa, passar roupa, mas a esposa do profeta era diferente. Né? Então, meus irmãos, nós temos que entender como que Deus usa. O próprio irmão Brana, quando estava em campanha, o próprio irmão Brana testificava da irmã Meda. Vocês sabem o que a minha esposa está fazendo agora? O profeta sabia. Muitas vezes as pessoas, o marido vai trabalhar e não sabe nem aonde a esposa está. Acha que está em casa, não está em casa. Está na rua, está no centro, está na praça. Então, meus irmãos, o profeta pregando, então, ele sabia o que a sua esposa estava fazendo em casa. O irmão Brana falava assim: a minha esposa, neste momento, ela está orando por este culto. Ela está orando por esta campanha. Então, cada um de nós, nunca devemos perder o hábito, né? O prazer da oração diária, todos os dias, nos aplicarmos na oração e cada dia mais nós sermos abençoados. Certo, irmãos? Porque cada um de nós temos um poder escondido. Davi tinha um poder escondido, certo? E nós, cada crente, tem um poder escondido dentro de você, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. E Davi então ali, o irmão Brana diz aqui, vamos tomar a mensagem, na mensagem O Sonho Certo, parágrafo 127.
irmão Branham diz assim: Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando. Logo, é por esta razão que ele não teve medo de Golias. Davi sabia, meu irmão, que ele tinha aquele poder escondido dentro dele. E o irmão Branham diz que é somente o crente que sabe que tem esse poder escondido. Cada um de nós temos este poder de Deus escondido dentro de nós. Agora, por que Davi sabia que tinha esse poder? Porque Davi já tinha tido experiência com Deus. Quando um leão chegou e pegou ali uma das suas ovelhinhas, o urso chegou e pegou uma das suas ovelhinhas, meu irmão, e Davi foi em defesa daquela ovelhinha. Então, quando Davi ali saiu em defesa da sua ovelhinha, aquele poder surgiu. E Davi pegou o leão e matou o leão. E Davi pegou o urso e matou o urso. Então, Davi, ele tinha fé. E ele tinha experiência com Deus. E quando você tem experiência com Deus, você sabe que você tem esse poder dentro de você. Nós temos que saber, meus irmãos, que nós temos um poder escondido dentro de nós. Certo? E Davi, quando ele foi levar lá alimento para os seus irmãos, que todo Israel estava em batalha contra os filisteus, e o gigante Golias ali, estava desafiando o povo de Israel, o rei de Israel, os soldados de Israel, os irmãos de Davi, aquele incircunciso. E Davi então foi levar alimento para os seus irmãos. E Davi escutou ao longe, lá do outro lado. Porque naquele tempo lá, meus irmãos, a batalha era um homem contra um outro homem. Certo? Então, aquele homem que vencia, o exército inteiro vencia com ele. Então os filisteus tinham Golias, que era um gigante de quase 6 metros de altura. Certo? E Davi, quando escutou ali, chegou ao longe, e eles, de longe, meus irmãos, escutou aquele gigante circunciso gritar lá do outro lado: não há Deus em Israel! Não há Deus em Israel! E Davi então escutou aquilo foi uma afronta para ele. O que vocês estão fazendo aqui, meus irmãos? Vocês vão deixar aquele gigante filisteu incircunciso a desafiar o Deus vivo de Israel? E não vão fazer nada? Então, meus irmãos, o profeta diz que Davi não se conformou com aquilo. Certo? Davi não foi para a guerra porque Davi não era um homem de guerra. Mas Davi sabia que ele tinha um poder escondido dentro dele. E então Davi saiu, diz o irmão Branham, como um galinho de franja, um galinho de granja ali, um galizezinho, certo? Um galizezinho bravo, querendo ir lá brigar com Golias, desafiar aquele gigante. Eu vou lá e vou mostrar para aquele incircunciso que há Deus em Israel. E Saul então, você está ficando doido, seu moleque. Você está ficando doido? Você é um menino, você não tem tamanho para a guerra, você não tem nem espada, você não tem escudo. Você não pode ser um guerreiro, você não pode entrar nesta guerra, porque você é um moleque. Mas Deus usa os moleques, meus irmãos. Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando. Logo é por esta razão que ele não teve medo de Golias. Porque ele sabia que ele tinha usado aquele poder escondido. Que na hora que ele precisava, aquele poder escondido aparecia. Aquele poder escondido, quando você precisa, meu irmão, o poder escondido dentro de você aparece na sua vida. Quando você está doente, aquele poder escondido aparece dentro da sua vida para te sarar, para te curar. Quando você está diante de um gigante, quando você está diante de um Golias, meu irmão, quase o dobro disso aqui. E Davi, o menino, o moleque, sem tamanho para a guerra, fraquinho,
Olha o que o irmão Branco diz aqui, irmão. O irmão Brana mostra aqui que Davi era fraquinho. Então tem hora que você olha para aquele problema na sua vida e você vê ele como um gigante, não é assim? Ah, é um câncer. Ah, é uma luta. Mas Davi sabia que havia um poder dentro dele. E cada cristão sabe que tem um poder dentro de você para vencer qualquer problema que surja na sua vida. Isto é uma segurança para nós. É uma segurança para nós. Davi, o irmão Branco diz aqui, ele sabia do que estava falando. Logo é por esta razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda. Golias, meus irmãos, tinha um escudo, tampava todo o corpo, todo cheio de proteção, espada, capacete, e Davi não tinha nada. Saul queria colocar até um escudo, uma roupagem de batalha em Davi, mas não cabia em Davi, porque Davi era um moleque. Davi era um menino. Davi não aguentava segurar nem aquela espada. Aquilo estava atrapalhando Davi. Davi tirou tudo aquilo que Saul queria colocar nele. Porque eu não preciso disso, rei Saul, porque eu tenho um poder escondido dentro de mim. Que na hora que eu precisei matar um urso, este poder apareceu. Na hora que eu precisei matar um leão, este poder apareceu. É o poder escondido, meu irmão. A cada dia que nos acompanha na nossa caminhada, na nossa jornada. Mombré diz aqui, não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. Foi o poder escondido. Aquela bênção de Deus. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda, foi aquela bênção que estava sobre Davi, que matou o inimigo de Davi. Não houve som incerto para Davi, quando ele disse, vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu incircunciso ficar ali em desafiar os exércitos do Deus vivo? Disse, eu mesmo lutarei com ele. Amém? Nenhuma incerteza. Davi sabia que ele estava, em quem ele estava firmado. 130, o som incerto. Deus disse, eu te tirei do aprisco, quando tu não eras mais que um menino. Deus usando um menino, Deus usando um moleque, para derrotar o grande, o gigante Golias, o incircunciso. Quando tu não eras mais que um menino que tomava conta de ovelha, e eu tomei teu nome, tornei teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. O irmão Brana bate no púlpito 9 vezes. Faze tudo o que está em teu coração, pois Deus está contigo. Nenhuma incerteza, eles conheciam a Deus. Eles tinham experiência. Nenhum som incerto. Davi disse, eu irei lutar com ele, e hoje, isto é segurança, meu irmão. Isso é saber que tem poder dentro de você. Você sabe que a palavra de Deus tem promessa de poder para nós. Certo, meus irmãos? Vamos tomar a palavra de Deus rapidamente. Hoje é um culto de ceia. Não quero demorar, mas os irmãos me entendem, né? São Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então cada um de nós temos poder para expulsar Satanás.
para trazer libertação para as pessoas, meus irmãos. Porque Jesus nos deu esse poder, a palavra nos deu esse poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder escondido, o Espírito Santo, a qual estava em Davi, o poder escondido que estava em Sansão, meu irmão. Sansão, o irmão Branco diz aqui, o som incerto, parágrafo 125. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele, oh, que coisa, o leão ia atacá-lo, um nanico. Os filmes fazem Sansão um homem forte, musculoso, como se fosse um super-herói inventado pelo homem. Mas o poder de Sansão não era os músculos de Sansão, não era ali o físico de Sansão. O poder de Sansão era o poder escondido, era Deus, era o Espírito Santo que estava em Sansão. Um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos caídos nos ombros dele. Um nanico, meus irmãos. Ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, Sansão. Aí eles vai fazer os filmes e coloca o homem, mas não é o homem, é Deus no homem. O poder escondido é Deus no homem. Certo, irmão? O poder escondido é Deus em você, que te dá poder para vencer Satanás, para vencer o mundo, para vencer o pecado. É Deus em você, o poder escondido. Deus em nós. Deus em nós, meus irmãos. São Mateus 10:1. E chamando os seus discípulos, 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E quando, meus irmãos, Pedro e João entraram lá na porta daquela igreja chamada Formosa, e tinha lá um homem enfermo, paralítico ali, que vivia esmolando ali, porque não tinha condições de trabalhar, necessitado, todo mundo conhecia aquele homem. E então quando João e Pedro entrou naquela igreja chamada Formosa, naquelas portas, e aquele homem veio pedir de esmola, veio pedir dinheiro. Então Pedro e João olhou para ele e falou: dinheiro, prata e ouro eu não tenho, mas eu tenho poder, e o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Por quê? Porque eles tinham recebido poder. Poder que vem do alto. Poder na nossa vida. A mulher tem que ter poder para vencer o cabelo curto, o salto alto, a calça comprida, a maquiagem. Ela tem que receber poder. Existe um poder para vencer tudo isso. O homem tem que ter poder para vencer o adultério, para vencer o dinheiro, para vencer a moda, para vencer a mulher, para vencer a fama. Tem que ter um poder escondido dentro do homem. O irmão Breno não caiu com mulher, o irmão Breno não caiu com dinheiro, o irmão Breno não caiu com fama. Por quê? Porque o irmão Breno tinha o poder escondido dentro dele. O pastor Osmar não caiu com mulher, não caiu com dinheiro e não caiu com fama. Por quê? Porque tinha um poder escondido dentro dele. Se nós não tivermos este poder, nós não podemos ficar de pé, meus irmãos, porque nós somos fracos, falhos, humanos. Por isso Deus enviou do alto este poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais. Nós precisamos sermos revestidos do poder que vem do alto. Aleluia! São Mateus 22, meus irmãos. São Mateus 22, versículo 29. São Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São Mateus 28, 18. São Mateus 28, 18. A palavra de Deus diz assim:
São Mateus 28. Não, não é essa aqui não. Anotei errado essa escritura. Amém. Mas, meus irmãos, temos que ser revestidos de poder. Amém? Revestidos de poder, para podermos vencer o mundo. Aqueles 3 jovens hebreus que estavam lá na Babilônia. Quando Nabucodonosor colocou aquela estátua para que todos naquele reino tivessem que adorar aquela estátua. Ali estava o princípio do reino gentil. Olha o que aconteceu no princípio do reino gentil. Existia naquele tempo um profeta de Deus chamado Daniel, que lá naquele reino onde Israel estava aprisionado, ele era chamado de Belsazzar. E o rei Nabucodonosor, então, fez uma imagem sobre Belsazzar, sobre Daniel. E ele instituiu uma lei que todos naquele país tinham que prostrar diante daquela imagem, tinham que adorar aquela imagem. Ali foi o princípio da dispensação gentílica, meu irmão. E ali então, o que estava mostrando aquilo para nós? Estava mostrando que no princípio da dispensação gentílica houve idolatria. Certo? Eles pegaram o homem de Deus e fizeram uma idolatria em cima do homem de Deus. Pegaram Daniel e fizeram uma idolatria em cima de Daniel. Levantaram uma imagem. Por quê? Porque Daniel tinha o poder escondido. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, e os leões se tornaram em cordeirinhos ali, gatinhos, que não fizeram nenhum mal para ele. O irmão Branham fala que aquele poder escondido apareceu em cena. Quando Daniel foi jogado ali naquela cova, aonde aqueles animais famintos, ferozes, que qualquer um que caísse ali, seria devorado. Mas quando Daniel caiu ali, meu irmão, aqueles leões não puderam fazer nada. Por quê? O irmão Branham fala, porque o poder escondido manifestou. E o irmão Branham fala que Daniel foi revestido pela coluna de fogo. Foi protegido pela coluna de fogo, porque animal tem medo de fogo. Então os leões, quando olhavam para Daniel, via o poder escondido. Via a coluna de fogo manifestada. E não puderam fazer nada. Mas como que nós lançamos Daniel dentro da cova dos leões? E os leões não mataram Daniel, porque Daniel tinha o poder escondido. E o rei Nabucodonosor começou então a adorar. Fez uma estátua, fez uma idolatria. Esse é o problema do princípio e do fim da dispensação gentílica. Da mesma forma aqui nos últimos dias, meus irmãos. Lá no princípio, foi idolatria em cima de um homem de Deus. Da mesma forma, é o que acontece no nosso meio. Depois que o homem parte, porque o homem que partiu tinha o poder escondido dentro dele. Só que ao invés das pessoas adorarem a Deus, as pessoas querem fazer do homem uma idolatria. Lá, Nabucodonosor fez uma imagem, uma estátua para adorar. Aqui, meus irmãos, eles querem que as pessoas adorem a imagem novamente. Querem adorar uma imagem, fazendo uma idolatria. Por quê? Foi assim no princípio. E também é aqui agora assim no fim. Uma idolatria que fazem em cima de um homem de Deus, de um servo de Deus. O irmão Branham é muito claro sobre isso, meus irmãos. Muito claro. O irmão Branham diz aqui que aqueles 3 jovens hebreus, que quando foi feita aquela lei para que eles que tivessem que adorar, ajoelhar, prostrar diante daquela adoração, diante daquela imagem, diante daquela doutrina. Esse é o problema. As pessoas acham que tem que adorar a imagem. Certo? Isto é idolatria, não podemos fazer isso.
Porque nós temos que adorar somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás outros deuses. Temos que adorar somente Deus, a palavra de Deus. Não o homem que a palavra de Deus manifestou. Isso não é doutrina certa, meu irmão. E aqueles 3 jovens hebreus, então, cada um tinha sua convicção. Diz o irmão Brana que eles não tinham um WhatsApp naquele tempo lá. Ó, você vai prostrar? E mandava para o outro. Não, eu não vou, você vai. Não, eu não vou. Não, meus irmãos, era individual. Era uma fé individual que cada um tinha. Era uma revelação individual. Ah, qual pastor você vai escolher? E manda mensagem para o irmão. Oh, vamos ficar todo mundo com o pastor tal? Ah, vamos ficar com todo mundo com o pastor. Isto é individual, meu irmão. Isto é individual. É uma revelação individual que cada cristão tem. Certo? O irmão Branco diz aqui. Sou incerto, parágrafo 128. Os filhos hebreus o tinham. Eles tinham coragem. Eles disseram: nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente. Porém, nunca nos inclinaremos. Não houve incerteza nisso. Nenhum som incerto. Os filhos hebreus disseram: nós não nos inclinaremos aos seus deuses. Nós não adoraremos as suas velhas religiões. Deus é capaz de nos libertar. Porém, se Ele não fizer, estamos dispostos a morrer, porque quem não adorasse ia ser lançado na fornalha ardente. Mas mesmo assim, eles não prostraram aquela doutrina errada, aquela idolatria. Isto é o que faz um filho de Deus hoje, meu irmão. Não importa o que aconteça, se fica sozinho, no seu país, no seu estado, na sua cidade, você não prostra a uma idolatria levantada por falsos pregadores hoje. Por quê? Porque é uma revelação individual. Escuta, irmão Brana. Parágrafo 134. Para a fornalha ardente. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém? Quando você toma Deus em sua palavra e você entra numa fornalha ardente, lá no seu emprego, no seu lar, no seu casamento, com doença, no hospital, na igreja. É uma fornalha ardente. Mas você está posicionado. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta comida, falta condições, falta saúde, falta tudo. Mas não vai faltar fé. É isso que nós temos que crer, meu irmão. Não vai faltar o poder que está dentro de você. É este poder que vai te manter como cristão, que vai te manter como uma cristã. Eles entraram na fornalha ardente. E o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Quando você menos espera. Ah, mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar. Isto é fé. A mesma fé que Abraão teve lá atrás. Ainda que eu mate meu filho, Ele é capaz de ressuscitar o meu filho. Por isso que Abraão foi com aquela convicção. Eu vou cumprir, porque eu tomo a posição para com Deus. Deus mandou, eu vou fazer. Porque Abraão cria que ainda que o filho dele estivesse morto, Deus era capaz de ressuscitá-lo. O poder escondido surgiu, amém? Permaneçam todos em volta dele. E eles tiveram companheirismo. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio das maiores dificuldades que eles já passaram. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão. Quando a hora chega, certo? Nós sabemos que a nossa hora chegou. E nós tivemos que tomar uma decisão. Crer numa doutrina errada ou permanecer com a palavra. Então, lembrando isso aqui, ó. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão
e fica ao lado de Deus, sem nenhuma incerteza, com fé, com segurança. Nós cremos nessa mensagem, meu irmão, porque nós temos revelação nela. Certo? Nós não prostramos diante da doutrina do Amar Suprem, porque nós temos revelação da palavra de Deus. Nós não idolatramos o homem, nós cremos em Deus que manifestou no homem. No meio da angústia, você terá companheirismo com Deus. No meio do problema, você terá companheirismo com Deus. Diz o irmão Brana, parágrafo 137. Deixam-me doente, escute isso aqui. Vamos corrigir alguns irmãos, certo? Deixa-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais que tanto protestante como católico usa. Essas correntinhas que você põe com crucifixo, e põe crucifixo no cruzes no carro, e cruz no peito, meu irmão, achando que isso vai te proteger de alguma coisa. É amuleto. Não! Você tem o maior poder de Deus na sua vida. Não é uma cruz, não é uma correntinha. É o que o irmão Brana diz aqui. Deixa-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais, tanto protestante como católico usa. Não há virtude neles. Não tem problema ter isto. Porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurar em seu carro e pensar que isso o impedirá de ter um acidente, não funcionará. Somente a mão de Deus pode fazer isto. Somente a mão de Deus pode fazer isto, meus irmãos. Agora, temos que saber que temos o poder escondido. João tinha o poder escondido na área de Patmos. Pensa, lá na área de Patmos, João foi lançado dentro de um caldeirão fervente com óleo, azeite. E ele foi tido o quê? Como um feiticeiro. Ele foi lançado lá como um bruxo, como um feiticeiro, como um homem do mal. E era um homem de Deus. O sonho certo, parágrafo 152. E quando viram, disseram, ele é um bruxo. Logo eles o levaram e ferveram. 24 horas. Jogaram João dentro do caldeirão e ferveram ele no azeite quente, fervente. Em um grande caldeirão de gordura, sabe de uma coisa? Aquele poder escondido surgiu. Aquele poder escondido que estava em seu coração o envolveu totalmente. E quando eles olharam no caldeirão de gordura, aquela bênção estava sobre João. O poder escondido estava no coração de João. Nada lhe aconteceu. Por isso que a palavra de Deus diz, mesmo que você tomar coisas mortíferas, for picado por serpentes, nenhum mal te sucederá, porque o poder escondido está dentro de você. E o tiraram da gordura, sem nem mesmo cheiro de gordura nele. Oh, não é possível. O que? É um bruxo, isso é mágica, isso é feitiçaria. Ele deve ter enfeitiçado a gordura. E o tiraram da gordura, jogaram lá os 3 jovens hebreus, nem o fio do cabelo queimou. Por quê? Porque tinha o poder escondido dentro dele. Jogaram Daniel dentro da cova do leão, os leões não puderam comer ele. Por quê? Tinha um poder escondido dentro dele. O menino derrotou Golias, por quê? Porque tinha o poder escondido dentro dele. Certo, meus irmãos? E eles disseram, ele é um bruxo, ele é um cartomante, ele é Beelzebu. 153, o sonho certo. Mombrão diz, cada homem ou mulher que alguma vez tentou viver para Deus é acusado de coisas ímpias. Ele é um bruxo, ele enfeitiçou a gordura, ele tinha tanto poder de Deus nele, não bruxaria. Porém, o que era aquilo? O poder escondido de Deus que estava dentro dele. Ele parecia um homem, ele comia como um homem, ele dormia como um homem, ele chorava como um homem, ele era um homem, porém
Deus estava em seu homem. A bênção estava em seu homem. O som incerto, parágrafo 26. Não é maravilhoso saber que a mesma razão de você estar sentado neste pequeno edifício quente esta manhã, esta noite, com leques abanando, é que algo dentro do homem está chamando. Um poder escondido, que o mundo não conhece nada a respeito. Somente aqueles que têm sido participantes disto sabem o que é isto. Só o eleito sabe do poder escondido. Parágrafo 126. Mombrand diz aqui: e aí, onde está? O cristão não se vinga, o cristão não discute, o cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele, manifesta, aleluia. É assim que demonstra que nós temos um poder escondido, quando nós somos xingados, ofendidos, maltratados. O cristão não discute. Por que que o cristão não discute? Porque ele tem um poder escondido dentro dele. Certo? É aí onde está. O cristão não se vinga, não se porta mal, não age com maledicência, não discute a respeito. O cristão faz o quê? Permanece quieto. Por quê? Porque ele tem o poder escondido. E meus irmãos, quando você faz alguma coisa, Deus fica quieto. Vamos aprender isso? Que o pastor Osmar sempre pregou isso para nós. Eu lembro o pastor Osmar falando assim: quando você chega na sua casa e derruba tudo, Deus fica quieto. O pastor Osmar falou desse jeito. Mas quando você chega e fica quieto, Deus então age nos seus filhos, Deus age na sua esposa, Deus age com os vizinhos, Deus age no seu trabalho. Ah, vou chegar quebrando tudo lá no meu serviço. Não, meu irmão. Aí Deus fica quieto. Mas quando você chega e fica quieto, Deus entra em cena. O poder escondido surge. O cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. Manifesta. Aleluia. Aleluia. O poder escondido. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta noite, Pai, podermos saber que temos este tão grande poder, Pai, que é o Teu Espírito Santo, Pai, que nos faz ficar quieto dentro da fornalha, Pai, que nos faz ficar quietos dentro da cova dos leões, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos revestir de poder para poder viver a verdadeira vida cristã, Senhor. Longe de idolatria, longe de doutrinas erradas, longe do pecado, Pai. Diante do Senhor, no amor divino do Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.